O automobilismo brasileiro conta atualmente com diversas categorias. Provavelmente uma das categorias mais inusitadas é a Fórmula Truck. Afinal, é preciso muita coragem e perícia para pilotar caminhões, especialmente preparados para rasgar retas de autódromos a 240 km por hora. Alguns modelos alcançam 1.300 cavalos de potência. Considere que um F-Truck, cuja massa é 6.000 kg, esteja trafegando a uma velocidade de 72 km por hora, que equivale a 20 metros por segundo. Olha como ele foi bonzinho, já deu a transformação para vocês. Em uma pista horizontal, quando seus freios são acionados, fazendo com que se desloque 80 metros em linha reta até parar. Supondo que o retardamento do veículo se dê exclusivamente pela ação do atrito, determine a intensidade do atrito suposto constante. Então, massa 6.000 kg, velocidade inicial 20 metros por segundo, já vou pegar o dado no sistema internacional. Ele freou até parar, então a velocidade final é 0. Nesse meio, ele andou 80 metros e ele diz que isso aconteceu exclusivamente por conta do atrito. E importante, ele falou que o atrito é constante, então vale aquela formulinha que a gente está acostumado para o trabalho. Se o atrito é constante, a força é constante, o trabalho pode ser usado como força vezes deslocamento vezes cosseno, tá? Então, parece detalhe, nada a ver, mas ele é muito importante. E aí, como se dá exclusivamente pela ação do atrito, isso significa que a força resultante é a própria força de atrito, ok? E aí, o que a gente vai fazer? Ele quer que a gente calcule o valor dessa força de atrito, o valor desse atrito. Tá bom, então vamos pensar. Se a gente pensar no teorema da energia cinética, a gente sabe que o trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, certo? O trabalho da força resultante, acabei de falar, como ele é constante, eu posso usar a força vezes deslocamento vezes cosseno, e variação da energia cinética final menos energia cinética inicial, já coloquei a fórmula direta, mv² sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Então, esse é o final, esse é o inicial, tá bom? Certo, então, a força resultante é a própria força de atrito, que é o que a gente quer saber. Ok. O deslocamento é quanto ele andou. Eu chamei de ΔS, mas é deslocamento. Então, tudo faz o nome que eu dou, o importante é saber o que isso significa, né? Então, isso daqui eu já sei que é 80. Ok, massa a gente tem 6.000, tanto nesse quanto nesse é a mesma massa. Velocidade final é 0, porque no final ele parou. Velocidade inicial é 20, então, ok, também tenho. A única coisa que falta aqui é o cosseno de θ. Vamos lembrar quem que era o θ, né? Lá na fórmula do trabalho, o θ era o ângulo entre a força e o deslocamento. Então, vamos pensar. Se a força de atrito está atrapalhando o movimento, que é o que acontece, né? Tá para trás aqui no nosso caminhãozinho. E ele está se deslocando para frente, isso significa que o nosso ângulo entre eles é de uma reta, 180 graus. E o cosseno de 180 graus, a gente sabe que é menos 1. Então, a gente tem todos os valores que a gente precisa para substituir aqui nessa fórmula, né? Sobrou uma única incógnita, porque agora eu já sei que cosseno de θ é menos 1. E só sobrou o φ, que é o que eu quero calcular. Esse termo todo aqui, ó, 0² é 0, vezes 6.000 continua dando 0, dividido por 2 continua dando 0. Então, esse termo aqui eu sei que é 0, já de cara. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fazer do lado de cá, 80 vezes menos 1 dá menos 80, vezes φ dá menos 80 φ. Do lado de lá, eu tenho que começar pelo quadrado. 20 ao quadrado é 400. E aí, eu posso simplificar o 6.000 com o 2, vai ficar 3.000 vezes 400. E negativo, né? Porque tem um menos aqui. E aí, eu tenho negativo dos dois lados. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, vai ficar todo mundo mais, né? E aí, eu posso passar dividindo, eu posso fazer a multiplicação primeiro, a ordem não importa, né? Eu vou primeiro cortar um 0 dos dois lados, que é como se eu tivesse passado o 80 dividindo e já simplifiquei. Tô imaginando que ele tá lá embaixo, tá, gente? Eu já sei que ele vai passar dividindo, então eu posso cortar. E aí, sobrou aqui 8 e aqui 40. 40 dividido por 8 dá 5. E aí, vai sobrar só 3.000 vezes 5. 3 vezes 5 é 15, com mais 3 zeros, vai dar 15.000. Então, esse é o valor da força, e força é medida em newtons. Então, a resposta é 15.000 newtons. Ok. Ai, mas não tem outro jeito de fazer isso? Será? Ou, que jeito a gente poderia ter feito isso? A gente quer a força resultante, certo? Vamos usar lá as coisas da apostila 2, da apostila 1 e 2, especialmente, assim. As duas apostilas estão aqui nesse exercício. Então, vamos lá. Eu sei que força resultante é massa vezes aceleração. A massa eu sei, mas a aceleração não.
Se eu descobrir o valor da aceleração, eu descubro o atrito, tá bom? Como eu descubro o valor da aceleração? Se eu tenho velocidade inicial, velocidade final e ΔS. Não tenho tempo, usa Torricelli. Então, vamos fazer isso. V² igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. V ao quadrado é 0, V0 ao quadrado é 20 ao quadrado, 2 vezes A é o que a gente quer, ΔS é 80. Substitui todo mundo. O que a gente faz agora? 2 vezes 80 é 160. Aí eu vou passar o 400 para o outro lado negativo, né? 20 ao quadrado é 400. Ele era positivo, passo para o outro lado negativo. Simplifica tudo. A aceleração vai dar menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Tá, deu negativo porque tá freando. Ok. Mas eu não quero saber esse sinal dessa força. Eu só quero saber o valor dela. Ele quer saber a intensidade. Intensidade não tem sinal. Então, eu vou substituir a aceleração aqui sem sinal nenhum, porque não me importa neste momento. E aí, a massa é 6.000, a gente também tem. Então, vai ficar 6.000 vezes 2,5. E se vocês fizerem a conta, ó, eu fiz a conta de um jeito fácil, só para facilitar para vocês entenderem. Eu fiz 6.000 vezes 2, que dá 12.000, mais 6.000 vezes meio, que é metade. Então, é 3.000. Isso é a mesma coisa que fazer 6.000 vezes 2,5, tá? 12.000 mais 3.000 dá 15.000, que é a mesma coisa que tinha dado do outro jeito. Então, gente, tanto faz. O caminho que vocês escolherem, segue, tá? Os dois dão a mesma resposta, os dois estão igualmente corretos. Aí, cabe a vocês ver qual dos dois vocês acham que é mais fácil de lembrar, qual que é mais fácil de usar. E aí, vocês podem fazer o resto por esse caminho, tá bom? Então, fica a critério de vocês. O importante é vocês saberem que existem os dois caminhos.